Você vê, ó. Ninguém vence um homem paciente. Agora eu tô chegando aqui em casa, vou buscar a Tamires. Nós temos 2 clientes. Na verdade, nós temos alguns clientes em comum. Ela, em que ela trata da parte civil, eu trato da parte criminal. Existia um colégio chamava Gotas de Luz Querigma. Ele ficava ali na Fama. E ele é ligado à igreja chamada Luz para os Pobres. Minha avó, a matriarca aí da família, né, arrastando todo mundo pros bancos da igreja. Não bastasse isso, fez me enfiar também no colégio evangélico. Entrei ali nesse colégio com 9 anos de idade, na 3ª série. E nessa época, quem já estudava lá? Eu já estudava lá desde o pré. Desde o pré. E aí eu estava lá desde o pré e na 3ª série ali o Jean entrou na escola, então a gente se conheceu, eu estava na mesma sala. Então a gente se conhece desde os 9 anos de idade, né? Até que, sei lá, por volta dos 10, 11, 12 anos de idade, mais ou menos. Comecei a gostar da Tamires, né? É época de gostar. Época de gostar, época que você quer dar um primeiro beijinho na boca, né? Começa a ter algum sentimento. Porque até então, 9 anos, 10 anos, era criança, né? Criança. E mais ou menos nessa época aí, eu comecei a conversar com a Tamires, mais ou menos nesse sentido. E teve um dia, inclusive, que o meu sogro, né? E eu era magrelo, franzino, baixinho, tímido de tudo. Nem sei como que eu tive coragem pra poder falar isso. E eu sei que ele chega perto da gente, não é isso, Tamires? Ele chega perto da gente ali. Que a gente tava pra poder buscar a Tamires. A gente ali com uns 11, 12 anos de idade, alguma coisa assim. E eu falo pra ele se eu podia namorar a Tamires, Pode né? esquecer de perguntar se eu nem queria. sabia. Se eu podia namorar a Tamires, ele falou assim, você não acha que você tá muito novo pra ele falar? olhando de cima. Olhando de cima e assim, ó, pra ele. Você não desistiu. Ainda arranquei um selinho dela. E nessa época eu falei pra ela ainda, eu vou casar com você um dia. Que sempre eu tive esse carinho diferente pela Tamires. 3ª série até a 8ª série, juntos. Dos 9 aos 14. Dos 9 aos 14. Para, assim, totalmente conversando, né, Tamires? Aí nesse tempo a gente só se tem nas redes sociais. Orkut, ainda existia, e Facebook, né? Facebook tava ali em ascensão, começando a sua rede social. E eu stalkeava ela lá, ficava dando uma olhadinha. Fica assim, pra vocês terem uma ideia, né? A gente fica dos 14 anos até os 24, né? Sem se falar. Sem se falar. Sem encontrar, inclusive, em qualquer tipo de lugar. Em 2015, eu estava em uma festa, em um comitê. E aí, da campanha da UAB, de um candidato, eu não me recordo o nome. Então aí, o Jean me vê, eu estava rodeada de amigos. Há tanto tempo sem vê-la, e quando eu a vejo, só com um homem ao redor. Se passagem, a minha esposa é bonita. Minha mulher, porque a Cintia Chagas fala que não é esposa, minha mulher, e era muito bonita à época. Outro contexto ali, né? Eu era advogada criminalista. Se dizia, ó, galera, se dizia advogado criminalista. E naquele tempo ali, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha muitas mulheres na advocacia criminalista em Goiás. E acabou que o meu núcleo ali de advogados eram mais homens. E eu só de longe, assim, né, tentando dar aquela cercada, daqui a lá, eu tava analisando o ambiente, né, me familiarizando, ver se eu poderia chegar ali perto, né, hostil, daquele ambiente hostil que ficava ali, né. Aí vai eu lá, magrelinho, vestia 34, barbudo, quase careca. Uma coisa nunca me faltou nisso, força de vontade e coragem. Dias depois, teve uma outra festa já. Na antiga sede, né? Na antiga sede, que era uma boate, o outro candidato fechou essa boate para os advogados. E estou eu e minha amiga, chega lá, oi Tamires, e começa a conversar, eu nem lembro o que era. E eu já tava um porre dele, porque a minha amiga queria ir embora, porque a filha dela tava doente. E ele não parava de conversar. Mas nesse dia devia ter utilizado algum tipo de substância lícita, tá? E aí tava ali, né, com coragem ali no ouvido dela, querendo conversar um pouco. E minha amiga querendo ir embora, e ele não parava de conversar. Aí eu não sei o que eu falei pra ele, que ele saiu e eu logo já fui embora. O calor danado. Meu pai é muito bravo, não gosta de tatuado. Aí assim, ó, pronto, como que eu faço pra apagar essa tatuagem? Eu tô até pesquisando no Google como é que faz pra apagar. Eu crio coragem, mas assim, calor, 45 graus na sombra, eu vou com uma blusa de manga comprida pra casa dela, pra conversar com o pai e com a mãe dela. E aí a gente começa a namorar. Isso, a gente começa a namorar em julho. Em julho. E aí, em outubro, a gente fica noivo. Fica noivo. Ela me obriga, praticamente. Ele fala que foi uma amiga minha. Na verdade, foi a Natasha, amiga dessa. Que assim, aí a Tamires tem uns conflitos familiares. Que eu vou casar, não aguento mais, a vida tem que casar. Aí, assim, a tal da amiga dá a ideia. Por que você não casa logo com o Jean, então? Já que vocês estão namorando, vamos casar. Não, beleza, né? Aí meio que ela 3 meses de namoro. Aí meio que ela já dá uma pressionada, né? Eu vendia o almoço pra comprar a janta, como diz meu sogro. Tinha acabado de comprar minha primeira calça jeans. Né? Não sabia o que eu fazia primeiro e vem essa ideia. Aí em outubro a gente fica noivo e em janeiro a gente casa. Loucura pra todo mundo achava que eu tava grávida, a gente era louco, casar com 7 meses de namoro. E assim, a gente só ouviu palavras que era pra gente não casar, independente dos outros. Só incentivo, né? Só incentivo, Só as experiências, assim, né? Não casa. Então assim, foi isso. Aí a gente casou em 2017. Só que assim, eu sempre fui um cara muito porra louca. Eu comigo não tenho, todo mundo conhece, eu não tenho tempo. Falou, né? Eu pra embarcar numa ideia e eu arrependo só depois. No caso, tipo, uma semana depois do casamento. A Tamires casa no primeiro dia que a gente tá casado. Eu faço uma audiência. Vou fazer uma audiência de custódia. Eu lembro até hoje, a doutora Ana Cláudia Veloso Magalhães, inclusive. Você leva uns docinhos? Leva uns docinhos pra ela e pra Amanda, que era assistente dela na época. Lembro até hoje, a doutora Ana Cláudia fala assim, nossa, que chique, você casou na segunda-feira. Porque nós casamos numa segunda-feira, final de tarde. Porque tudo era mais barato. Então, como a gente só tinha 3 meses pra fazer tudo, a gente precisava enxugar ali em tudo. Então, a gente fez na segunda-feira, foi muito divertido. Foi bem legal, cara. Todos os amigos, assim, ó, reunimos amigos do ensino médio, com amigos da faculdade, com os amigos da vida, com os familiares. Então, assim, foi bem bacana. E a gente tá aí. E nós estamos aí 9 anos juntos, ficamos casados 2 anos, depois a gente teve o José, que hoje tem 6 anos, já vai fazer 7. Isso. E depois o Francisco, que veio, que o Jean fala que eu dei um golpe nele. Deu golpe O Francisco, ele não queria, assim, ele não queria um segundo filho. Na verdade, eu nunca quis ter filho, né? E eu sempre falei que eu teria 3 filhos. Aí, depois de muito conversar com ele aceitou ter um.
E aí o segundo... Não, mas eu não lembro nem do primeiro. Na verdade, eu fui enganado em todos. Não, Na verdade, não, em todos os filhos eu fui enganado. Eu nem soube de nada, entendeu? Eu nem lembro de eu fazendo os filhos. Tá. Então, assim, eu fui enganado. Mas assim, E tudo aí bem. Hoje eu os amo, mais que tudo. Mas se eu pudesse ter escolhido lá atrás, eu não teria filho. E eu tô tentando convencer ele a ter o terceiro, uma menininha. O que você acha? Não, jamais. Não, passar por isso tudo de novo. E é isso, nossa história. E A advocacia nos uniu. Então você, jovem, nunca desista dos seus sonhos, tá? Fica aí a dica. Você aí que está pensando em desistir, não desista. Eu sou a prova viva que a insistência e umas stalkeadas resolve tudo.